Mais um corte aqui para vocês aqui, diretamente do UOL Sport. Mauro César largando aço aí sobre o Mundial do Flamengo. E vamos dar uma olhada aí, rapaziada. Legal que vem aí. Cara, eu falo isso há anos e vou repetir o que eu falo aqui. Para mim, o importante é ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Eu acho que esse torneio é um torneio, para mim, secundário. Se os europeus não dão importância, eu vou ficar feito um bobo aqui, dando importância, porque não sei o que, Mundial. Você acha que o PSG está preocupado com isso? O PSG está preocupado em tentar recuperar a liderança do Campeonato Francês, que não é dele. Perdeu outro dia pro Bayern, perdeu pro Mônaco a última partida que fez. Aqui eu discordo do Mauro César, tá, rapaziada? O dono do PSG vai ser o jogo na casa dos donos do PSG, rapaziada. O PSG não vai querer perder lá, não. E outra, Flamengo é maior que PSG. Quem discorda, deixa no comentário aí. Mas eu acho que não é isso que vai... Isso é a cerejinha do bolo, se der certo. Mas o que mais importante é a nossa realidade, cara. É ganhar as competições dentro da nossa realidade, da América do Sul, que é a Libertadores, o Brasileiro, se puder ganhar a Copa do Brasil, legal também. Agora, esse torneio, acho até que o torneio ficou mais esvaziado com a existência do que houve no meio do ano. Agora, legal, vai lá, tenta ganhar, fazer bonito, não custa nada, né, já que está lá. E tem prêmio também, né, tem dinheiro, entra mais grana, então é importante tentar avançar. Acho que o clube está certo em antecipar a ida, coloca um time de garotos para jogar contra o Mirassol, já viaja antes, chega lá mais bem preparado. O adversário da quarta-feira, que é o... Eu não acho, tá, rapaziada? Esse torneio, o Flamengo ganhando é maior que Copa do Mundo, tá? Já tô falando logo aqui, é maior que Copa do Mundo aqui. Flamengo ganhando o Mundial vai parar, esquece tudo, não tem mais nada aqui não pra nós. E preparado para essa partida, ao contrário do que aconteceu, que o Arnaldo lembrou aqui, naquela edição de 2023. Quando o Flamengo, em 2022, deu férias de 42 dias, uma bagunça danada, né? Outra atrapalhada. Né? O Vitor Pereira não teve nem culpa naquilo, que ele pegou o bonde andando. Quem concordou com as férias foi o Dorival, que era o técnico. Não foi contra. Todo mundo concordou. 42 dias de férias. E ele queria mais ainda. O Landim ainda reduziu um pouquinho. Reduziu porque não adiantou nada, tinha que ser 30 dias, né? Voltar antes do Natal, se preparar para aquele torneio. Então o Flamengo foi para lá totalmente despreparado e foi derrotado, foi eliminado de cara. Dessa vez me parece que é bem diferente, né? Acho que vai para tentar chegar ao confronto contra o europeu. E aí, num duelo contra o PSG, é óbvio que o PSG é favorito, mas depender muito também de como o time francês encara esse jogo. Como é que ele vai para esse jogo, né? Ele vai de que maneira? Quero abrir uma divergência, âncora. Pode falar. A divergência é frontal. Eu adoro esse torneio que agora chamam de Intercontinental, que eu acho um equívoco, porque esse torneio qualifica mais o campeão do que a Copa do Mundo de Clubes, porque ela não te dá nenhuma garantia que a Copa do Mundo é disputada pelos melhores times no momento. Diferentemente, lembrando, rapaziada, o PSG tá mordido, que o Chelsea ganhou daí no último Mundial também de clubes aí. E agora no Intercontinental já vai dar revanche, rapaziada. Ele vai botar pra jogar, bora ver o que vai acontecer aí. Não aceito ser chamado de bobo, como o Mauro acabou de fazer, por gostar do campeonato. E vou torcer muito pelo Flamengo e, como o Arnaldo, acredito que seja possível, sim, jogar de igual para igual com o PSG e, quem sabe, aprontar uma surpresinha. A Copa do Mundo de Clubes já mostrou que é possível uma certa sorte e uma certa cautela. Eu estou com o Juca em alguns aspectos. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes é um torneio de verão. A gente não sabe se vai se repetir, parece que sim. Essa impressão do torneio esvaziado é porque teve esse ano. É mais ou menos como o Juca lembra. A gente teve 2 mundiais em 2000, né? O torneio de verão no Brasil e depois um segundo, esse mais tradicional, no formato que vinha sendo adotado no final do ano. O torneio de verão no Brasil ele não foi repetido ao formato lá na frente. Parecia que seria uma coisa indiscutível, né? A gente vai ver se esse Mundial, Copa do Mundo, vai pegar com um monte de convite, ranqueamento. Participou do Mundial... né? O torneio de verão. Esse não, é um campeão da Champions, campeão da Libertadores e assim por diante. A minha grande curiosidade, o Mauro falou, é como o PSG... Esse é um bom termômetro. O PSG foi vice, perdeu para o Chelsea, tomou uma paulada na final. Então o PSG ele não tem a chancela de campeão mundial, nem no outro torneio e talvez possa ter agora. E talvez ele se interesse por isso, que ele nunca ganhou algo do tipo, certo?
Então, talvez ele vá com algum interesse, embora o Mauro tenha já colocado aqui. Ele tem 1000 coisas para fazer até lá. E agora ele vai jogar em Bilbao pela Champions, pelo Campeonato Francês para retomar a liderança. Tem um monte de coisa para fazer até lá. Por incompetência e fraqueza dos sul-americanos, o formato mudou. E agora os sul-americanos têm que participar por fiascos como o do Flamengo, do Palmeiras, de outros brasileiros, sei o River Plate, que paravam antes da final para o europeu. Chegou-se à conclusão, até para privilegiar o europeu, o calendário do europeu, que o sul-americano tem que entrar na briga com o outro, da CONCACAF, da Federação Africana, enfim. Então, eu acho que tem essa situação, o Mauro já descreveu como tá. Quem diz que esses times não vão com interesse tá mentindo, rapaziada. Esses caras vão com sangue, é um título, maior título aí pra eles e pra nós também, não vem com essa história não. Volta contra o Tigres. Não aceito esse tipo Então, de eu acho que eu tenho boa expectativa. Eu acho que essa semaninha do Flamengo, semaninha não, esses 5 dias que aí nós vamos discutir depois, que talvez o Palmeiras tenha permitido, a folga em Mirassol, pode ajudar o Flamengo, né, a tentar o último embalo do ano, naquela último sprint do ano. E só sobre o comentário inicial, o Flamengo até o Mundial, esse ano maravilhoso do Flamengo, para mim tem muito do Felipe Luiz mesmo, e menos do Flamengo. Claro que tudo melhorou. Eu acho que depois de troca... Isso aí tá errado, não admito isso aí, rapaz. Isso aí bota nos comentários, rapaziada. Porque o PSG fica só esperando a gente lá, a gente vai precisar jogar 2 jogos pra poder chegar na final. O que o PSG é melhor que a gente em que? O Flamengo é maior que o PSG, rapaziada. Isso me deixa revoltado. Do meio de ano, várias foram boas, nem todas foram perfeitas, mas o time se qualificou, mas muito, pra mim, desta marca da temporada brilhante até agora é do treinador. E antes que a gente discuta a entrevista do Abel, dos asteriscos, eu acho que a entrevista do Felipe Luiz pós-conquista do Brasileiro é muito boa, porque ela demonstra o quão difícil é no Flamengo ser um técnico com mais de 1 ano de trabalho. Ele que jogou no Flamengo, fala muito bem isso. É muito... Tudo porque esse contexto do Mauro, a Flamimimi, as cobranças... é muito difícil um técnico passar 1 ano no Flamengo, ele conseguiu essa marca. E como é difícil, nesse formato de pontos corridos, historicamente, o Flamengo levar o campeonato a ferro e fogo. Pela cultura do clube. O Mauro já lembrou de outros tempos aqui. O que era estranho para mim, com tamanha força do Flamengo, era o Flamengo não ter disputado o título brasileiro nos últimos 4 ou 5 anos, desde lá da pandemia do Rogério Ceni. Dessa vez disputou, é o melhor em tudo, teve um ou outro vacilo, também do técnico, como aquela estratégia de Fortaleza ali no meio do mata-mata da Libertadores, mas ele foi muito bem, o time foi muito bem, ele não foi... a gente ficava assim, né? O Cruzeiro é o melhor contra o G6. O Palmeiras é o melhor contra a turma de baixo. E o Flamengo ele foi bem nos 2 estratos da tabela, né? E conseguiu o título com todos os méritos. Completando uma semana mágica e com aquela pequena diferença em relação ao Botafogo do ano passado, que também... Se o Felipe Luiz conseguir ser campeão desse campeonato aí, o Mundial de Clubes aí, é o maior treinador da história, rapaziada. Primeiro que para ganhar o Mundial agora nesse tempo tá muito difícil. Quem ganhar é o melhor técnico do Brasil e do Flamengo. Avião da NFL que foi preparado errado, os caras foram deitados, de cócoras e tudo mais. Tá lembrando. Agora o Flamengo tem uma possibilidade melhor que o Botafogo teve o ano passado.